Pessoal, gostaria de começar esse vídeo falando sobre a importância da sua inscrição aqui no canal do Professor Leonardo. Então, se você ainda não for um inscrito, se inscreva aqui no canal, ative a sua notificação, também confira se ela está ativada, deixe o seu like, o seu dislike e principalmente o seu comentário, que ele é a principal engrenagem nessa nossa máquina de reflexão que tem se tornado cada vez mais o nosso canal. E também compartilhe o vídeo para trazer mais pessoas aqui para a nossa corrente. E o assunto que eu gostaria de abordar no vídeo de hoje é uma fala da senadora Selma Arruda. Selma Arruda, também conhecida como Amoro de Saias, por conta de toda a sua atuação como juiz lá no Mato Grosso. A senadora ela conseguiu surfar aquela onda bolsonarista, se elegeu senadora pelo próprio PSL, partido do presidente Bolsonaro, mas recentemente acabou se desfiliando ao PSL e se filiando ao Podemos. Tudo por conta de todo aquele imbróglio, toda aquela racha que o PSL está passando. E a própria senadora disse que o presidente Jair Bolsonaro ele também pode deixar o PSL muito em breve. Eu já fiz alguns vídeos comentando, falando sobre esse assunto, vou deixar o meu vídeo mais recente abordando esse racha do PSL, esse racha envolvendo Bolsonaro, a família Bolsonaro, Luciano Bivar e outros integrantes do PSL, vou deixar o link aqui na descrição. Outros integrantes também já deixaram o partido, como por exemplo o próprio Alexandre Frota, o Gustavo Bebiano também saiu ali abandonou o bolsonarismo, enfim, várias pessoas começaram a abandonar o barco do PSL e também do bolsonarismo. E aqui que a senadora Selma Arruda falou de tão interessante. Ela disse que o bolsonarismo ele é praticamente uma seita. E qualquer pessoa que se mostre contrária, que tenha uma opinião contrária ao Bolsonaro, que vá de encontro ao bolsonarismo, é hostilizado, é ameaçado, sofre perseguições, sejam principalmente na internet. Então, o bolsonarismo ele tem uma característica de seita. Todo mundo precisa pensar da mesma forma. E, de fato, a senadora está certa, porque há um caráter de seita no bolsonarismo. As pessoas elas precisam simplesmente aceitar o governo Bolsonaro e aceitar o bolsonarismo. Porque se elas começarem a questionar, se elas começarem a ter um tipo de pensamento um pouco mais diferente do governo Bolsonaro, um pensamento um pouco mais questionador, toda a história, toda a narrativa que foi colocada pelo governo Bolsonaro, ela cai por terra, porque é um governo que tem pés de barro. O governo Bolsonaro se elegeu pautado na pedra angular do combate à corrupção. Nós somos um governo honesto, nós somos um governo que vamos combater a corrupção, nós somos um governo que vamos combater o establishment, vamos combater o sistema. Só que como o Bolsonaro pode combater o sistema político se ele já era um parlamentar há mais de 30 anos? Há 30 anos o Bolsonaro vive como político, ele é um político profissional. Bolsonaro fez parte do PP, o partido do Maluf, que é um partido mais corrupto da história do nosso país. Todo problema de corrupção, o PP está atrelado a isso, e o Bolsonaro fez parte desse partido. Como que alguém que fez parte do PP, fez parte do partido do Maluf e está há 30 anos na vida pública, 30 anos como político, pode se representar a nova política? Isso não faz qualquer tipo de sentido. E como que é um governo completamente honesto se nós tivemos aí problemas com candidaturas laranja do PSL? Se nós tivemos o caso do Fabrício Queiroz, a rachadinha lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, onde a esposa do Bolsonaro também está envolvida porque ela recebeu um cheque ali de valor de R$24 mil depositado na conta dela pelo Fabrício Queiroz. Então perceba que quando as pessoas começam a questionar o bolsonarismo, o Bolsonaro ele fica mais fraco. Porque, como eu falei, ele tem pés de barro. Então não pode haver questionamentos com relação a Bolsonaro. Porque precisa haver toda essa união do fascismo cultural que nós já falamos aqui no canal do Professor Leonardo. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai estar escrito assim, link para o vídeo, para que você possa entender um pouco mais o fascismo cultural. Eu não vou colocar fascismo cultural, porque aí o YouTube pode interpretar de uma forma equivocada e cortar todo o alcance do vídeo. Mas veja, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição para que você possa entender um pouco mais o que é o fascismo cultural. Mas toda pessoa que tenta se desgarrar do bolsonarismo, toda pessoa que tenta pensar um pouco diferente do bolsonarismo, ela acaba sendo enquadrado e acaba sendo hostilizado, como no caso a Selma Arruda e agora o Alexandre Frota. E a senadora está se dizendo perseguida pelo Bolsonaro, que ela se surpreendeu, enfim, as pessoas estão começando a falar que elas foram surpreendidas pelo comportamento de Bolsonaro. Mas eu não quero que a senadora comece agora a se apresentar, a se portar como se ela fosse inocente, como se ela desconhecesse quem é Bolsonaro, como se ela desconhecesse como age o bolsonarismo e principalmente como age o guru do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho.
Ela não pode vir agora a público e dizer e começar a se portar, começar a se posicionar como sendo inocente, eu era ignorante, eu não sabia desse comportamento de Bolsonaro. Não pode fazer isso. Porque Bolsonaro, se teve uma coisa que ele foi transparente, ele está há 30 anos na vida pública, ele saía há muito tempo, todo mundo conhecia quem era Bolsonaro, ele aparecia toda semana na televisão, toda semana ele estava aparecendo no CQC, toda semana ele aparecia no Super Pop, então não tem como dizer que Bolsonaro, que as pessoas estão se surpreendendo com a forma de Bolsonaro agir. Essas pessoas, Alexandre Frota, Selma Arruda, são traidores do presidente Bolsonaro, porque eles surfaram a onda Bolsonaro, eles se associaram a Bolsonaro para serem eleitos e agora eles estão começando a pular fora do bolsonarismo, a dizer que eles se surpreenderam com a forma de Bolsonaro pensar. E eles são traidores porque eles sabiam muito bem como era o pensamento do Bolsonaro, sabiam muito bem como o Bolsonaro se comportava, como funcionavam as milícias virtuais do Bolsonaro e agora se dizem traídos pelo Bolsonaro. Não. Se sentiram surpreendidos com o Bolsonaro? Não, façam-me o favor. Todos lá sabiam muito bem quem era Bolsonaro e agora estão pulando fora do barco porque sabem que a popularidade de Bolsonaro está caindo. Então foram pessoas que se aproveitaram da popularidade do presidente para se elegerem e agora estão cuspindo no prato que comeram. Alexandre Frota, Selma Arruda, Joyce Hasselmann, que está insatisfeita no PSL e pode abandonar também o partido caso o partido não dê respaldo a ela para a candidatura na Prefeitura de São Paulo. Ela que quer sair como candidata a prefeita de São Paulo no ano que vem. Então a Joyce também pode pular fora do barco de Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro fala que ela tem um pé em duas canoas, um pé em cada canoa. Um pé no PSL e o outro pé no PSDB. Então a Joyce é uma pessoa que, mesmo ela falando que ela está com o pé só na canoa do PSL, não custa nada ela pular para a canoa do PSDB. Outras pessoas estão aí para mostrar, Janaína Pascoal, que foi humilhada pelo Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho falou absurdos da Janaína Pascoal, e ela continuou lá submissa, subversiva ao Olavo de Carvalho. E agora que começa todo esse movimento contra Bolsonaro, ela também começa a pular fora do barco, começa a falar mal do Olavo de Carvalho, porque ela que chamava ele de professor, ela que deu moral para o Olavo de Carvalho, mesmo sendo insultada, agora começa também a pular fora do bolsonarismo. Essas pessoas são traidores do presidente, porque o presidente elas se elegeram nas custas do presidente e agora estão falando que se surpreenderam com o bolsonarismo. E não venham falar o seguinte, mas as pessoas elas podem mudar, elas descobriram coisas de Bolsonaro. Peraí, se eu estou com o Bolsonaro e eu desconheço quem ele é, e aí durante o percurso eu descubro que ele não é bem aquilo que eu pensava, tudo bem, você muda. Olha, não é bem aquilo, essa não é a situação, não é a melhor pra gente, a minha forma de pensar é muito diferente da sua, beleza, eu pulo fora, eu troco de partido, eu vou para outro, isso acontece sempre, é muito comum. Agora, essas pessoas falarem que elas desconheciam Bolsonaro antes da campanha, faça-me o favor, como eu falei, Bolsonaro está há 30 anos na vida pública. Falar que desconhecem Bolsonaro para pular fora do partido agora que a popularidade está caindo, agora que a condição econômica, agora que a retomada econômica não vai ocorrer conforme nós imaginávamos, conforme o próprio governo Bolsonaro acreditou que seria, é muita conveniência e principalmente é uma traição. Eu tenho um amigo meu que fala assim, os ratos são os primeiros a abandonarem o navio, são os primeiros a abandonar o navio quando o navio começa a afundar. E essas pessoas estão sendo isso, estão traindo o Bolsonaro, deixando sozinho porque veem que o bolsonarismo está afundando. Na época de surfar a onda Bolsonaro, Alexandre Frota, Selma Arruda, Janaína Pascoal, vários outros aí integrantes do PSL surfaram essa onda. E o próprio João Dória fez isso. E agora que começa a apresentar, agora que o barco começa a fazer água, eles começam a pular fora. Isso que a Selma Arruda está fazendo, mais uma vez, é traição. E de fato, o bolsonarismo é uma seita, porque cada vez que essas pessoas elas saem do governo Bolsonaro, é um enfraquecimento do grupo. E elas começam, quando elas saem do PSL, elas viram seus canhões para Bolsonaro. Olha o que aconteceu com Alexandre Frota e olha o que está ocorrendo agora com Selma Arruda. E é muito possível que se Bolsonaro sair do PSL, nós vamos ter disparos contra ele e outros dissidentes do PSL também vão começar a disparar contra Bolsonaro, como também o próprio Gustavo Bebiano está fazendo recentemente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Você concorda comigo que essas pessoas são traidores de Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários e também me siga no Twitter, @profleoficial.